Fala, nação rubro-negra, tudo bem? Bom dia! Bora falar do Leão! Eita, eleição velha de guerra! A cada 2 anos é muita greia, muita resenha, muita conversa mole, muita... muito trovador, né? Enfim, vamos embora, bora falar do Leão da Praça da Bandeira, confusão, briga aos 48 do segundo tempo, enfim, tudo que a gente já sabe da Ilha do Retiro nesse sentido de eleição do Sport Clube do Recife. É a ilha mais animada do mundo, eu diria. Ganha de Itamaracá, nos seus áureos tempos, anos 80. Vamos lá, bora falar do Leão, mas antes, inscreva-se na Eu Pratico Sport TV, acione o sininho das notificações. Se você não está na Eu Pratico Sport TV ainda inscrito, faça-me o favor e para você mesmo. Para você ter notícias de primeira, para você participar com a gente aqui, para tua opinião ser vista, inclusive, né, por gestões, que assim foi e assim tá sempre será, né, como sempre foi, né, aqui no nosso chat e também aqui embaixo, tá? E a galera escuta, lê, vê tudinho aqui que vocês falam, pode ter certeza. Então é isso, tá? Lembrar também que Code tá aqui na tela, ó, QR Code para você botar para torar aí, botar moral com a gente, tá certo? Se você está na rede social, segue aquele aviso, venha para o nosso canal no YouTube. O sinal será fechado em instantes, sabe por quê? Porque seu lugar não é na rede social, seu lugar é aqui na nossa arquibancada no YouTube, ou seja, no melhor, na hora de comer a cereja do bolo, eu vou cortar o sinal, tá ligado? Não, dá não? Pronto, então fique ligado. Vou deixar a live toda não. E assim será, tá bom? Vamos embora. Enquanto tiver essa conversa aqui de introdução, você tá de boa. Depois vem pra cá. Aqui é que nem a Sky. Faltam 15 minutos para fechamento do sinal. E assim, por falar nisso, vamos lá, abrindo o sinal. São Paulo, meu querido Valfrido Freire. Eu ia dizer comendador, Dano. Comendador é mais do que... Vou pegar o anel aqui. É mais do que cônsul? Como é que é a história? Comendador? Eu ia falar comendador. O cônsul, ele é um cargo diplomático. Comendador já é o título de nobreza, né? Então já vira um negócio... É tão bom quanto, né? Porque o primeiro ganha o dinheiro da porra, né? Sem falar que se esforçou muito, 5 idiomas no mínimo, fala, conhecimentos gerais de direito, disso, aquilo, outro, é bronca. E o segundo, porra, comendador. Apesar de tu chegar na festa... Boa noite, com vocês aqui presente, o comendador Valfrido Freire. Eita porra, pode não ter nada, mas esse não comendador é muita coisa. Eu praticamente, quando eu vejo a eleição, eu já tiro uma chapa pelo que ela quer. No início da divulgação, ela não faz, ou ela falha, ou ela não convida, ou ela não chama, ou enfim, eu tiro muito. Se na hora que é para tu mostrar o teu projeto, vamos supor que todos estavam projetando desde muito tempo. Eu quero acreditar nisso, né? Até porque tem gente séria nesse meio aí, colocando nome, etc, etc. Mas chega na hora de apresentar o projeto, de chamar a imprensa, de fazer ali, de fazer acontecer, e etc, elaborar as coisas tudo direitinho, aí você começa a ver que, rapaz, se um negócio desse não faz, tu imagina mexer com 200, 300 milhões de reais. Porque é o que o esporte vai fazer. O esporte é um banco. A responsabilidade do esporte é de um banco, de um bom banco, né? 200, 300 milhões e ainda tem mais. É mais do que banco. Porque ninguém é apaixonado por banco. Aqui é. Aqui o cara mata e morre, não no sentido literal, mas o cara morre. E faz muita coisa para defender o seu clube, no caso, o Sport Clube do Recife. E aqui a gente, né, não deixa por menos. Mas vamos lá, bora começar pelos papos. Valfrido, vamos falar um pouquinho desses candidatos, né? Hoje é o último dia. Não vejo outra chapa pintando, tá? Não vejo outra chapa pintando, então a gente vai ficar entre essas três que estão sendo colocadas, que é o Carlos Antônio Filho. Carlos vai ao lado de Marco Cabral, que Marco é gente Cabral. Boa demais, amigão meu. Grande rubro-negro, Marco Cabral. Porra, sabe muito. Ele tem muita ideia boa, bicho. Mas até hoje, eu não sei, cara. Se ele fosse um jogador de futebol, eu acho que eu diria assim que Marcos não foi bem agenciado para estar no lugar certo e na hora certa. Porque esse cara sabe muito de futebol. Tem umas ideias boas, retadas. Tomara a Deus, né? Que ele seja daqui para frente um cara que
direta ou indiretamente com o clube, ele tenha êxito, né, nos seus projetos, essa coisa toda, porque é um menino muito bom. Um menino não, né? É um homem muito bom. Ele é o vice-presidente da chapa do Carlos Antônio Filho. Carlos Antônio Filho, inclusive, é advogado, sobrinho de Carlos, Carlos, que é sobrinho de Carlos, que foi presidente, que foi diretor, Carlos Santos, que foi Carlos diretor de Santos. futebol do... Carlos Santos. Gente boa demais, Carlos Santos. Bocudo, fala pelos quatro cantos, não pensa antes de falar, mas gente boa demais, adoro ele, pelo jeito que ele é. Então, é sobrinho dele. O Carlos Antônio Filho teve aqui na Eu Pratico Esporte no dia que teve Da votação do Assembleia. Estatuto. Da votação Isso, do teve novo com a Estatuto. gente. E chegou a falar, eu disse, vamos fazer o seguinte, porque senão, né, eu teria que dar vez para um bocado de gente que estava pensando em ser candidato ou coisa que não vale. Então, a gente deixa para chamar você depois, mas, né, fez a publicidade dele, disse que era, foi bom que eu conheci, menino bom danado. O que dizer de Carlos Antônio Filho, meu querido, dessa chapa aí com o Marco Cabral? Não entrando no mérito pessoal, a gente vai entrar, claro, no geral. O que é que você me diz, assim? Qual a tua opinião enquanto torcedor, cara? Então, Carlos foi o primeiro a entrar no modo eleição, né? Inclusive, ele começou muito antes de todos os outros, já colocando seu nome à disposição, com alguns banners, projetos, PDFs, falando sobre o que pretende fazer. Ele tem uma formação, na verdade, de odontologia, né? A principal função dele é de odontologia, tem as empresas dele, os cursos que ele se coloca de gestão de pessoas, mas eu fiquei procurando alguma coisa relacionada a futebol em si. Então, futebol em si seria a primeira experiência dele. Eu também, a chapa ainda não foi inscrita, né, Alessandra? Hoje é o último dia, foi aberto o prazo de inscrição do dia 21 até hoje, a única chapa inscrita até o momento. Só para corroborar aí o que você está dizendo, eu estou colocando o nome dele já como certo, porque eu falei essa manhã com todo mundo dessa chapa, né? Falaram comigo e estão, inclusive, indo 1h da tarde fazer a inscrição, vai ter um grito de guerra, casar, esse tudo. Então, partindo dessa premissa de compromisso, de palavra, de opinião, de afirmar, a gente está falando dele, tá? Mas foi bom você colocar isso aí. Não está inscrita ainda, mas tem essa informação dada por você agora, que hoje é 1h da tarde, vamos escrever. Outra questão foi a procura por pessoas para formar o conselho, houve uma busca ativa, né? E aí é algo também que mostra que não tinha pessoas suficientes para você chegar e já colocar a chapa, que você precisa de 150 conselheiros, gente que tem aí condição de ser. Então, você já vê uma dificuldade ali de formar a chapa em si. Mas vamos esperar para ver as propostas dele. Ele foi o primeiro que começou a lançar. Eu sinto falta da experiência no futebol. Como eu sempre repito aqui, né, Alessandro? O esporte, ser presidente do esporte, para mim, precisa ser o topo da pirâmide. Não pode ser a primeira experiência no futebol de uma pessoa. Aí uma visão pessoal minha, mas também posso ser convencido dependendo do argumento, e vai ter espaço para que as pessoas argumentem e falem sobre seus projetos e sobre o que conquistou fora do futebol também. O que pega, eu acho, para essas chapas novas assim, como você está dizendo mesmo, que nem um dia desse, sem citar nome, num grupo que a gente está presente em comum, um amigo nosso também em comum, conhecido, botou assim, uma chapa para ninguém botar defeito e etc, 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 etc. Cara, eu não entro no mérito, entrando no mérito das pessoas. Eu não entro no mérito das pessoas. Eu acho o Marco Cabral um cara arretado, o Carlos Antônio Filho atencioso, gente boa, político até umas horas comigo, fazendo o que tem que ser feito mesmo. Mas o que eu entro também no mérito, além do futebol, que você tem total razão, experiência de estar lá dentro, quais são os nomes, porque é muito cedo ainda, né? Claro, a gente está falando hoje, porque a agenda de hoje é de inscrição. Mas, assim, por exemplo, Carlos Antônio Filho, assim, o que é que eu colocar, o que é que eu perguntaria para ele agora? Ó? Quem é a turma dele de futebol? Não, a gente vai botar depois. Eu já vou olhar com outros olhos. Eu sócio já vou olhar com outros olhos. Quais são os projetos? Arena, isso, aquilo, tal, sim. Mas viabilidade, cadê o dinheiro? Como é que vai ser? Você sabe, RJ, assim, assado.
Enfim, a gente tem como compor esse tipo de situação, mas não tenho dúvida que Carlos Antônio Filho e Marco Cabral são dois caras porritos. O que me leva a ter interrogações nessa chapa é experiência com futebol. Um tem uma grande know-how no direito, o outro, você me falou agora que também é dentista, estou arretado já porque não patrocina Eu Pratico Esporte há muito tempo, que tem uma cadeia de consultórios médicos. Eu vou até falar com ele, agora não, depois. Ganhando ou perdendo? Meu irmão, que história é essa? Você não patrocina a gente. Mas falando sério aqui, tem isso. O torcedor vai ter que colocar de acordo com as interrogações que a gente vai fazer. E, claro, Carlos, Antônio Filho e o Marco Cabral virão aqui na Eu Pratico Esporte. Pelo menos a assessoria de comunicação está bem ativa com a gente. E, claro, quando é bem ativa com a gente, não tem por que a gente colocar que não tem espaço para cá. Outra chapa que está entrando é a do Rafael Arruda. Rafael Arruda e o Cadico, né? Conhecido Cadico. Não. Cadico é no Conselho Deliberativo. A chapa é Rafael Arruda e Matheus Souto Maior. Rafael Arruda é conhecidíssimo por ter chorado no... E né? A gente não vai mentir. Tá lá a imagem dele com a cara desse tamanho, chorando com a classificação do Sport lá em Goiânia, e uma foto maravilhosa, aquela foto, de dar inveja boa, dentro do gramado assim, e alguém pegou a foto dele, ficou arretado, né? Literalmente diz o que foi aquela batalha naquele dia por aquela foto. O Rafael Arruda é filho de político, lá do prefeito de Vitória de Santo Antão. Tem uma irmã, salvo engano, que é deputada ou é vereadora também. É uma família de político. O que bota, né, na cabeça de todo mundo, apesar de já ser candidato, também sempre aquela dúvida, né? O cara, quando vem de uma família política, pô, será que o cara também quer ser político? Será que o cara está usando a máquina do esporte? Será? Né? Porque está saindo em Globo Esporte, está saindo em todo canto do mundo. Eu estou colocando os prós e os contras de todo mundo. Botei de Marco Cabral e do menino lá do Carlos, botei aqui, a gente vai ver também daqui a pouquinho a outra chapa. Então, tem isso. E, cara, não dá para a gente interrogar também. Matheus Souto Maior, tá? Foi vice-presidente de várias chapas aí da parte de TI. Há uma reclamação muito grande por parte dele, de projetos que não saíram lá do esporte. Inclusive, vou perguntar para ele. Eu estou falando aqui a informação, tá? E há também uma grande interrogação diante de ex-colegas da situação, que hoje ele não faz mais parte, com relação a ele ter vazado projetos, informações, e aos 48 minutos do segundo tempo, ter dito que não ia abandonar, que era zum, que ele não estava na chapa e ele aparece na chapa. Isso foi o que eu ouvi. Vou querer que ele, se a assessoria de comunicação dele vier ao nosso encontro, vai ter o espaço aqui. Eu vou fazer essas perguntas também para ele, tá? E para o Rafael Arruda. O que eu estou dizendo aqui, gente, eu faço a pergunta para a pessoa, tá? Por isso que eu digo, prepare-se para vir para cá, porque em qualquer lugar pode ser que o cara... Né? Aqui não, vou fazer pergunta porque meu patrão sou eu, não tem ninguém para me botar para fora, de repente, e eu faço perguntas às vezes que eu mesmo não queria que fizessem para mim, mas eu tenho que fazer, porque o torcedor tá em juízo agora e aí o Sport Clube do Recife. Então, tem o Rafael Arruda, que eu não duvido, meu amigo, que esse Rafael Arruda seja um baita de um rubro-negro, um cara da melhor qualidade, inclusive pessoas da situação. Ouvi dizendo, rapaz, a gente já viu ele atuante, não tá caindo de paraquedas, assim, assado, pererei. Tipo de elogio. Quem foi? Não vou dizer, né? A gente tá andando, permeando pelos bastidores, mas o Matheus tem uma série crítica dele com relação principalmente, segundo pessoas ligadas à situação, de ser interrogado. Você tá... É verdade isso? Não, é verdade não, Terta. E depois aparecer aí na chapa do Rafael Arruda. Valfrido, Rafael Arruda, Matheus Souto Maior. O que é que você me diz dessa chapa, querido? O Rafael, ele vem apresentando um currículo já diferente, né? Ele como procurador do TJD, apesar de ter esse nome de procurador do TJD, TJD também é uma instância não jurídica em si, mas política, né? A indicação para você chegar a esse cargo é política. Tem curso de gestão na CBF, diferente, por exemplo, da outra chapa, ele tentou um preparo voltado para o futebol. Acredito que ele tenha tido como colega lá de turma, porque muita gente fez o curso, né? Por exemplo, Carreiras é um que fez o curso,
Então, esse curso de gestão da CBF está aberto ao público, e aí, se você tiver 15, 20 mil reais, você também pode ir lá e fazer. Ele tem esse curso, mas mostra já uma intenção de preparo para o futebol em si. E aí, a questão do vice-presidente, aí é mais porque ele saiu, o pessoal fica bravo, né? Então, eu sempre evito falar nesse sentido, porque se ele não tivesse saído, ele seria um bom quadro dentro do pessoal da situação. Como ele saiu, aí já o pessoal já o critica. Eu vou ficar mais alheio à questão do Matheus, mas o Rafael ele já demonstra algo mais preocupado com o futebol, e ele vem com um grupo de oposição, que é aquele grupo que é mais articulado, né? Há algum tempo, muita gente que eu conheço, que participou ativamente da gestão de Milton Bivar, um grupo mais organizado. Essa chapa está diretamente ligada ao que foi a turma que entrou com o Milton Bivar. Exatamente. O Sandro está brincando, então Carreiras não aprendeu nada. Eu usei de exemplo isso só para dizer que a intenção de fazer o curso ela é sempre muito boa, mas nem sempre o curso em si ele é suficiente para que você se coloque numa posição do topo da pirâmide, como eu digo, de ser presidente do esporte, mas estaremos aqui abertos para ouvi-lo, para saber das experiências que ele tem, principalmente dos projetos que se colocam. Ele vem com muitas, tanto é que foi a primeira chapa a ter toda a sua formação, ir lá e escrever, que a gente sabe, gente, não é fácil você escrever uma chapa no esporte, você conseguir 150 pessoas para avalizar essa chapa e você ter todo um conselho, é algo que você precisa ter uma certa força, e eles demonstraram isso num processo rápido de pegar todo esse pessoal e colocar, e pelas pessoas que estão falando comigo, no sentido dessa chapa, é um pessoal mais ligado à gestão do ex-presidente Milton Bivar. Acho que a Alessandra foi apurar alguma coisa enquanto esperou que eu fosse falar um pouco mais. É porque quando eu saio, aprenda. Quando eu saio da câmera em off, você, ó, invente tem um 2025 diferente. Se liga sim. Eu estava lendo a informação aqui, quando eu voltei, eu estava sozinho na tela, mas vamos lá. Se ligue sim. A terceira composição, que é, e me perdoem, tá, gente? Eu tô com uma pastilha na boca, que é um remédio que eu tô usando, tá? A terceira opção, até então, Yuri Romão, atual presidente do clube, que terá ao seu lado Rafael Campos. Yuri Romão se coloca muito a questão da parte administrativa, como um cara perfeito, um cara bom, ou próximo disso, que administrou o clube, a RJ, a recuperação a RJ foi um plano, você que é de direito também, pode falar com muita propriedade, foi uma cartada muito boa que a gente viu que o Sport fez, porque amenizou o bolso e com aquele tempo entrou um dinheiro daqui, do menino lá da Inglaterra, né, do Pedro Lima, entrou também a questão de um pedaço do adiantamento aí da venda de recursos televisivos, então ajustou muito. Mas a RJ em si foi uma cartada muito boa do Yuri, conhecido no mercado por ser um empresário, um cara que tem esse traquejo com as pessoas, com os empresários, com o mercado, com o CBF, com a turma falando de carreira, mas vai perguntar quem é carreira na CBF, a turma ama carreira, viu, gente? Então, eu não dispensaria carreira no sentido de ter um cara linkado com a Federação Pernambucana, com essas instituições de futebol esportivas, tá? Mas voltando para Yuri aqui, tem a experiência de já ter sido presidente, entra, eu vou falar, vou dar uma de leigo aqui, entra como seu terceiro mandato, vamos dizer assim, porque ele começa como vice, depois assume a presidência pela saída do Léo Lopes, em seguida tem uma recondução ao cargo, ganha a eleição, e agora, segundo o lado dele, não há nada que tire a sua condição como candidato à presidência. Falando de futebol, é o que mais interessa, vamos dizer assim, ao clube, não que as outras partes não interessem, e a gente sabe o que é subir para a primeira divisão, tem no seu currículo essa subida de primeira divisão para o clube nesse momento, e nesta temporada,
né, o principal objetivo foi alcançado. Então, o argumento que ele é bom nisso e não é naquilo, eu acho que cai um pouquinho, né, fica um pouquinho em desuso. Aí a gente entra, contratações, não sei o quê. Aí está dentro do conjunto subir, mas subiu. E tem ao lado dele Rafael Campos, gestor de futebol. Rafael Campos, que a gente deu em primeira mão aqui, a possibilidade de ser campeão, falando subir, Rafael, né? Subir dessa coisa toda, desculpa, de ser vice-presidente. E isso, no lugar do que seria, e a gente colocou também em primeira mão, e aí foi de quarta para cá, gente, foi que decidiu mesmo quem era a chapa, quem era a pessoa, quais eram, isso tudo aí. Então, quando eu coloquei que poderia ser o Zé Moura, que é o atual vice-presidente, é porque realmente poderia ser. Então, Rafael Campos ganha espaço, a gente coloca de primeira aqui, e é ele o candidato, né, a vice na chapa do Yuri Romão. O que dizer dessa chapa enquanto torcedor? E também, galera, estou falando com o Valfrido, mas eu vou puxar a bola para vocês agora, tá? Agora, por favor, palavrão, coisa de baixo, né? Calão, vamos por aí não, tá? Senão a gente vai fazer igual a certos personagens que a gente repudia. Vai lá, é contigo, Valfrido. O que é que acha dessa chapa? Vamos lá. O primeiro problema seria o jurídico, mas isso eu vou deixar para falar mais na frente, que eu acho que vai ser até uma pauta separada sobre a questão de ser um terceiro mandato de Yuri Romão, né? Mas quando se fala na gestão administrativa, e talvez seja a maior propaganda do Yuri Romão seja a questão de organizar financeiramente. Eu sempre trago a discussão para que a gente discuta com conteúdo isso. A questão da recuperação judicial, por exemplo, ela não é uma questão de Yuri Romão em si, ela é uma questão de legislação do país, que possibilitou, não só o Sport entrou em recuperação judicial, como os outros clubes de Pernambuco também, e aí foi uma solução de uma legislação que é fora do esporte. E o esporte se aproveitou dela, e qualquer outro presidente que tivesse à frente do esporte certamente se aproveitaria também do Instituto da Legislação da Recuperação Judicial, que fez com que esse ano o esporte não tivesse uma folha paralela e pudesse investir no futebol e no patrimônio, como foi investido, sem precisar pagar efetivamente dívidas trabalhistas, dívidas que estrangulariam o clube. A questão do futebol, nós tivemos aí 3 anos, né, de Yuri Romão até agora, 1 ano com Leonardo Lopes e mais 2 dele eleito. Temos 3 anos de Série B e classificado para a Série A do próximo ano. Então, esse acesso ele é muito bom esse ano, lógico, era o objetivo do ano. Ter o acesso poderia ser muito mais tranquilo pelo investimento e pelo esporte não ter tido estrangulamento devido à recuperação judicial. Então, tem muita coisa a melhorar, principalmente no futebol. E a gestão financeira, a gente vai ter um retrato fiel disso um pouco mais para frente, quando a gente observar o que realmente foi fechado na recuperação judicial, qual proposta foi aceita pelos credores e o que a gente conseguiu, até porque a partir do ano que vem a gente já vai ter que começar a pagar os credores depois da Assembleia e o esporte vai ter que separar uma parte desse dinheiro. Yuri teve uma situação sui generis, uma situação específica da presidência dele que outros presidentes não tiveram, de um novo acordo de ligas de futebol, que houve essa divisão no país, então o esporte escolheu a LFU, recebeu adiantamento esse que são de 50 anos para frente, então acaba turbinando esse ano para ele. Porém, a gente sempre tem que comparar, né, Alessandro, as opções que nós temos. A gente não pode comparar com a perfeição. Perfeito seria se tivesse isso, aquilo. A gente precisa ver quem é a opção de um lado, quem é a opção do outro, o que esse fez por um lado, o que aquele fez pelo outro. Inclusive, hoje pela manhã, você participa do grupo que eu estou também, e surgem chapas, seja de Yuri, seja a de Rafael, seja de Carlos, e eu sempre me preocupo em o que é que vocês têm de material para que a gente possa se debruçar e ler. E a resposta que a gente vem obtendo é daqui a pouco sai, daqui a pouco a gente manda, daqui a pouco a gente divulga. E aí eu faço um alerta para todos que estão nas chapas, né? Porque a situação ela sai na frente
porque ela precisa menos de mostrar um projeto, porque ela tem um currículo. O torcedor ele vai analisar esse ano, o ano passado, o ano retrasado. Então, mesmo que demore um pouco para sair um projeto da chapa de Yuri Romão, você vai ter o retrofit que já está na prefeitura, você vai ter a reforma da ilha esse ano, você vai ter o acesso, você já tem algo palpável para a torcida e você acaba olhando nos comentários o que a pessoa tem a favor ou contra Yuri, porque você tem, ele está dentro do esporte, ele está aí com o seu currículo aberto. Enquanto as outras, é muito mais importante que você tenha algo sólido. Como você falou, quem vai fazer o futebol dessa chapa? Quem é que vai ser o diretor de futebol? Quem é que vai cuidar do patrimônio? Quais são os serviços prestados? O que é que a gente propõe para as outras áreas? Então, é muito urgente e precisa ter isso das chapas de oposição, de dar informação para o torcedor, porque a eleição está batendo a porta. Hoje é o último dia de inscrição. E eu entendo, eu vou para aqui para uma situação hipotética, vamos dizer que a gente faça, Alessandro, no futuro uma chapa Valfrido, Alessandro ou Alessandro e Valfrido. Eu tenho certeza que no dia que a gente fosse inscrever nossa chapa, a gente iria saber de qual salteado ia colocar todo o programa para que o torcedor tivesse acesso antes mesmo da gente escrever uma chapa. Então eu faço esse alerta. Tu vai de vice ou tu vai de presidente? Tu vai de vice ou tanto presidente? faz, porque tanto faz. Eu só digo assim que a chapa seria já com um projeto pronto para a gente defender. Porque eu acho que se perde muito tempo a partir do momento que alguém com interesse em saber o que você vai fazer, você chegar a 15 dias da eleição e falar, peraí que daqui a pouco eu vou te mandar alguma coisa. Eu acho que isso pesa contra quem ainda não apresentou, enquanto a situação ela tem menos obrigação disso, porque o trabalho já está aí para ser avaliado pelo torcedor. A reeleição ela é sempre uma análise do mandato. Se você aprova o mandato ou não. O Instituto da Reeleição ele serve como um plebiscito. Se você aprova o que está aí, ou se você não aprova. Então, o currículo ele já está posto. E aí, depois, a gente vai tratar sobre a questão jurídica de terceiro mandato. Isso, tem informação importante sobre isso. Tu tocaste num assunto que, subliminarmente, a gente já vem falando disso, não só aqui, como acredito você lá na LDS TV. A dúvida se estão preparando a tempo. Pelo menos eu não sabia. Uma chapa que eu sabia, desistiram, ninguém sabe, ninguém viu. Por outros motivos, não vale a pena dizer aqui. Mas essas chapas que estão aí, fora o Carlos, né, que de um tempo para cá falou e se colocou aí, a gente ficou nessa dúvida se ele ia mesmo ou não. A outra, eu não sei. Mas, de toda forma, como você está dizendo, existe um contraponto, e o contraponto é muito mais fácil, aspas, de fazer. Pelo menos num papel. O que é que esse cara não fez que eu posso fazer? O que é que ele errou e eu posso atacar? O que é que ele vai fazer que eu também posso fazer, analisar e fazer? É mais simples esse tipo de proposta. Agora, quando vai para uma entrevista, vem para cá para o canal, quem é a sua turma no futebol? Não, veja só, a gente está esperando que... Bicho, aí já boto o meu pé atrás, lá atrás mesmo, porque, aspas, eu vou dar o direito da dúvida, né? Da minha dúvida e O cara teve o ano todinho, 1 ano e meio, 2 anos, quase 2 anos para fazer sua chapa, para fazer futebol, para fazer tudo. Aí agora, o mais importante, ele não tem os nomes. E, pasme, já aconteceu isso, né? Então, tem esse tipo de situação que você colocou muito bem e até te agradeço aí por essa última colocação. Vamos lá, prometi aqui então, e tem que ser, né? Todo dia a gente faz isso. Gabriel Inácio. Alessandro falou pontos negativos de toda a oposição, mas na gestão de Yuri foi só elogios, o acesso não paga os 3 anos da Série B. Tu é moco, Gabriel. Tu não disse que eu falei que ele era um bom gestor. Agora aqui falando. Enfim, puta que pariu, né? Porra, bicho, entra nessa não, velho. Senão tá fudido. Ou tu não vai continuar com a gente aqui, ou vai adoecer, velho. Porque, caramba, não só pela minha boca, porque quando eu permito alguém falar, tá sendo falado, porra. Oxê, pelo amor de Deus. E coloquei os dois lados, né? O bom e o ruim, que acha tal, e o que é realmente. Dos outros, inclusive, eu não conheço. Quem é Carlos, se eu não sei se é sobrinho de A, de B, de C? Eu não sei quem é Carlos. Eu estou sabendo agora que ele é dentista, que é não sei o quê.
Quem é Rafael Arruda? Não sei também. Inclusive, eu só conheço de foto de chorar, de estar com a cara de choro. O resto eu não sei o que é que faz. Pode ser um cara gente boa, eu perdendo de conhecê-lo, tal, e devo conhecê-lo. Mas não tem como falar mais. Não diz pesquisa. Pesquisar nome por alto não quer dizer nada, não. E o Valfrito também complementou aí o currículo dos meninos que eu não sabia. Então, menos, Gabriel, pelo amor de Deus. E, inclusive, só de botar sua opinião contrária, induzindo a turma ao erro sobre minha pessoa, já é uma democracia enorme que eu faço, tá? Então, é por aí o caminho, macho velho. Fabiano, opa, meu irmão, tudo jóia, Fabiano? Contador, gente boa. E se perguntar a ele quanto é 3 mais 3, ele diz assim, quanto é que o senhor quer que dê o cálculo? É mentira, ele é um cara certo. 3 mais 3 é 6 e ele não vai fazer isso, não. Fabiano, um abraço, meu irmão. 3 anos de Série B, porém sem dúvidas com nenhum jogador. O que vale subir no ano seguinte e devendo a todo mundo. Yuri Presidente recuperou o clube, está dizendo Marcone Silva. Adriano Ferreira Moura. Alessandro, eu pratico Yuri Romão. Agora, o português está certo hoje. Onde você errou? Você botou eu prático. Entendeu essa gozação minha ontem? Porque se tu brinca, tu pode ser brincado. Entendeu o caminho das pedras? Pronto, Alessandro. E eu pratico Yuri Romão. Não, eu pratico o esporte. Beleza? E pratico, bota maiúsculo, que é nome de empresa. Faz de novo para eu botar na tela, macho velho, até tu aprender. Aqui é bom que a gente tira onda também com a turma. A turma quer brincar, a gente brinca. Sidney Neto. Yuri não pode ser candidato. Já foi eleito 2 vezes. Que ele indica o nome, mas ele não pode ser candidato novamente. Sidney Neto aqui, membro do nosso canal. Ajuda a gente aqui com sendo membro também. É a principal discussão de hoje, inclusive, né? A principal discussão de hoje é essa. A gente vai entrar aqui agora. Like, galera. E Yuri resgatou o nome do esporte do lixo. Como é? Do lixo. Jogadores, quando falavam em vir para o esporte, já dizia que não vinham porque era um clube que não pagava. Enfim.